Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. 9. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, que possamos compreender nessa noite, Senhor, que o Evangelho, a boa notícia do Evangelho, ela foi anunciada em toda a Escritura, ela foi anunciada em toda a história, até que encontrou o seu ápice, a plenitude dos tempos, o seu momento maior na vinda, na encarnação de Cristo nessa terra, na sua vida, morte e ressurreição por nós. Enquanto isso, Deus, enquanto aguardamos o teu retorno, possamos compreender nessa noite o que não é o Evangelho e o que é o Evangelho, Senhor, e como ele tem o poder do Senhor para influenciar e transformar toda a nossa existência. Amém? Vamos lá. O tema hoje é o Evangelho segundo as Escrituras. O meu propósito nessa noite é explicar duas coisas: o que é Evangelho, o que significa a palavra, e aqui eu quero mostrar para vocês até um assunto que já tratamos em reuniões, o que não é o Evangelho, porque hoje em dia muito se fala a palavra Evangelho, muito se fala em pregar o Evangelho, mas as igrejas evangélicas mesmo têm confundido o Evangelho com várias outras coisas que não é o Evangelho. Então, para que a gente possa entender o que é o Evangelho, para que a gente possa crer no Evangelho, nós precisamos entender o que ele não é crer, né? Para que a gente saiba até mesmo discernir quando a gente está ou não ouvindo o Evangelho. Então, meu objetivo hoje é falar um pouco o que não é, explicar como que o Evangelho é uma boa notícia e o principal, mostrar o que Paulo está dizendo aqui em Coríntios, que o Evangelho é uma boa notícia anunciada em todas as Escrituras. Por isso o Evangelho segundo as Escrituras, que é um termo que Paulo usa aqui nesse capítulo 15. Antes de entrar propriamente no capítulo, vamos falar o que não é o Evangelho. Bom, como eu disse, até mesmo dentro das igrejas evangélicas hoje, pastores e membros e todas as pessoas costumam chamar de Evangelho aquilo que não é o Evangelho. Então eu vou abordar rápido aqui alguns pontos do que não é o Evangelho. Por exemplo, a primeira coisa, o Evangelho não é um bom conselho. O que quer dizer isso, Lucas? O Evangelho, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, não é dar bom conselho para as pessoas. Não é dar bons conselhos. O Evangelho não é uma mensagem de dicas e conselhos para você alcançar o que você quer na vida. É uma notícia e não um bom conselho. A palavra Evangelho significa boa notícia. Se no lugar da palavra Evangelho na Bíblia aparecesse boa notícia, estaria traduzido da melhor forma possível, porque Evangelho significa boa notícia. E uma boa notícia não é um conselho. Não é um conselho. Por exemplo, se você liga a sua televisão para assistir um jornal, para ver as notícias do dia lá, aquilo não é o Evangelho. Aquilo são as notícias, não são conselhos. Você não liga o Jornal Nacional para ouvir 5 conselhos para você ser um sucesso. Você liga o jornal para ouvir notícias de fatos que aconteceram. Então, entender o significado da palavra Evangelho já é metade do caminho
para você entender que muitas coisas não são o Evangelho. Então, crer no Evangelho não é crer em conselhos para a vida. Eu posso subir nesse púlpito aqui e te dar, por exemplo, ficar 1 hora te dando 10 conselhos para você ter sucesso na sua vida financeira. E eu não estarei pregando o Evangelho. Amém? Eu posso te dar aqui, o tema de hoje é 10 conselhos para ter um casamento feliz. Isso não é o Evangelho. 10 conselhos para você ser um filho que honra o seu pai e sua mãe. 10 conselhos para você ser um pai e uma mãe de sucesso. Isso não é pregar o Evangelho. Porque o Evangelho não é sobre dicas e conselhos para a vida. O Evangelho é uma boa notícia de algo que aconteceu. Amém? Então, por exemplo, na Bíblia há um livro que é o livro de Provérbios. Lá tem provérbios, são ditados populares, né? Hoje a gente usa ditados populares. E sempre há alguma sabedoria em ditado popular. Sempre, se você ler Provérbios, você vai ver que tem muita sabedoria lá. Por exemplo, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela se tornar velha, jamais se desviará dele. O filho entrega a si mesmo e envergonha sua mãe. Provérbios está cheio de conselhos, que se a gente estudar esses conselhos e seguir na nossa vida, a gente vê o bom fruto desses conselhos. Mas bons conselhos não é o Evangelho. Amém? Não é o Evangelho. E por que eu estou enfatizando isso e falando disso mais uma vez? Porque se eu perguntar para você se você crê no Evangelho, você precisa saber e entender o que é o Evangelho para você saber se você crê nele ou não. Então, o Evangelho não é bons conselhos e não é dicas para a vida. Amém? E por que eu estou enfatizando isso? Por que eu disse que a igreja confunde? Porque existem várias pregações que a gente ouve pelas igrejas e que são dicas e conselhos para a vida. São dicas, sucesso para você alcançar isso, aquilo, outro. E às vezes as pessoas vão para a igreja querendo ouvir a pregação do Evangelho, mas ouvem apenas conselhos e dicas para a vida. E isso não é o Evangelho. Segunda coisa, o Evangelho não é sobre ser uma pessoa melhor, boa ou perfeita. Entenda bem, o Evangelho não é sobre moralidade ou ética. O Evangelho não é sobre estilo de vida. O Evangelho, quando a Bíblia fala e apresenta o Evangelho, ela não está apresentando. O Evangelho não é sobre você ser perfeito. O Evangelho não é sobre você ser uma pessoa moral, ética. Por exemplo, se eu pregar mensagens aqui, por que você não deve matar? Por que você não deve roubar? Por que você não deve se prostituir? Você tem que ser um bom filho, você tem que ser um bom funcionário na sua empresa. Eu posso pregar sobre essas coisas, eu posso falar sobre essas coisas, como você ser uma boa pessoa, né? Existem religiões que o centro da religião é você ser uma boa pessoa. Eu já cansei de ouvir pessoas de outras religiões falar assim: o meu propósito nessa vida é me tornar uma pessoa melhor, é me aperfeiçoar. Você já ouviu as pessoas falarem isso? Isso não é, o Evangelho não é sobre você ser uma pessoa melhor. Você não crê no Evangelho, para se tornar uma boa pessoa. Para se tornar uma boa pessoa. O Evangelho não é sobre moralidade. O Evangelho não é um estilo de vida. A mensagem do Evangelho é sobre um fato que aconteceu. Amém? Quando você liga, eu vou usar o exemplo mais uma vez, quando você ouve o Jornal Nacional lá da Globo, ou o Jornal da Cultura, da TV Cultura, ou qualquer jornal de qualquer canal aí, você não assiste o jornal para poder se tornar uma pessoa melhor. Você ouve o jornal para ouvir notícias a respeito de algo que aconteceu. Algumas têm influência direta na sua vida, outras não. Amém? Outras não. Terceiro ponto aqui: o Evangelho não é sobre fazer boas obras ou sobre fazer bem para o próximo. Novamente, existem muitas religiões que o foco da religião é incentivar as pessoas a fazer o bem para o próximo, a ser uma boa pessoa, a ajudar o próximo. Por isso tem pessoas que vão para o pronto-socorro, dar sopa de noite, vão para a porta dos hospitais, vão nas ruas. Eu vi notícias na televisão de pessoas, por exemplo, em Belo Horizonte, que estão donos de restaurante, que estão abrindo o seu restaurante e recebendo doações para poder, nesse tempo frio que eles estão anunciando aí, poder dormir dentro do restaurante. Ou seja, isso é uma boa obra, isso é uma boa ação, né, em favor do próximo. Mas isso não é o Evangelho. Porque se você for ver, muitas
muitas dessas pessoas nem creem em Jesus, nem são cristãos e estão fazendo boa obra. Então o Evangelho não é sobre fazer bem para o próximo, não é sobre fazer boas obras. O Evangelho não é uma ordem, não é um incentivo para boas obras. O Evangelho gera isso, amém? Mas não é exatamente sobre isso. Outro ponto, o Evangelho não é sobre o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Isso aqui é muito confundido nas igrejas também. Tem gente que acha que o Evangelho se trata daquilo que você tem que deixar de fazer. Tem gente que pensa, não vou para a igreja porque eu vou ter que parar de fazer isso. E ela acha que o Evangelho se trata disso. Ou então, sobre o que você tem que fazer. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a Bíblia, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. O Evangelho, pregar o Evangelho, não é dizer para você o que você tem que fazer ou o que você tem que deixar de fazer. Não é sobre isso. Amém? Eu posso aqui ficar 1 hora falando com você, para de fazer isso. Começa a fazer isso. Eu não vou estar pregando o Evangelho. O Evangelho não é sobre o que você tem ou não que fazer. O Evangelho não é um conjunto de regras. Tem gente que acha que crer no Evangelho é seguir uma lista de regras. Tem gente que quase chega na igreja e fala assim, cadê a lista das regras que eu tenho que seguir para ser dessa religião? Né? Cadê as coisas que eu posso e que não posso fazer? O Evangelho não é sobre isso. E aqui só um parênteses aqui. Tudo isso que eu estou falando que não é o Evangelho, não significa que isso não tenha na igreja. Amém? Não significa que a gente não possa dar conselhos, não significa que a gente não diga o que você deve ou não fazer. Eu estou querendo te ajudar a entender que essas coisas, embora tenha na igreja, tenha na vida cristã, não é o Evangelho. Amém? Não é o Evangelho. Essas coisas devem ser frutos do Evangelho, mas elas não são o Evangelho em si. E o último ponto aqui, o Evangelho não é as histórias da Bíblia. Esse aqui talvez é o mais difícil de compreender. Por exemplo, a gente gosta muito de contar as histórias, principalmente do Antigo Testamento, para crianças, né? A história da Arca de Noé, a história de Davi e Golias, né? Até pessoas que não são cristãs conhecem a história da Arca de Noé, de Davi e Golias. O menino baixinho pegou a pedra e derrubou o gigante e tudo mais. Se eu conto a história de Davi e Golias para você, se eu conto a história da Arca de Noé, se eu conto a história de Moisés para você, eu não estou pregando o Evangelho. Eu estou apenas contando uma história bíblica para você. A Record está passando a novela aí, qual é o nome da novela? Gênesis. Estão ilustrando, né, e acrescentando algumas coisas, porque não tem como se fazer só o que a Bíblia diz, porque é bem resumido. A gente poderia dizer sim, a Record está pregando o Evangelho através de novela. Poderíamos dizer? Não. Por quê? Porque ela só está ilustrando as histórias da Bíblia, e inventando e criando vários outros contextos ali. O mero contar as histórias bíblicas não é pregar o Evangelho. Eu posso contar todas as histórias da Bíblia para você. Nós estamos lendo a Bíblia juntos. Nós já estamos em 1 Reis, né? Começamos em Gênesis, estamos em 1 Reis. Estamos lendo as histórias da Bíblia. Mas isso não significa, por exemplo, que eu creio no Evangelho. Tem pessoas que conhecem as histórias da Bíblia, mas não creem no Evangelho. Por quê? Porque o mero contar das histórias da Bíblia, o mero conhecer algumas das histórias da Bíblia, não significa que a pessoa crê no Evangelho. Amém? Então, Lucas, isso não é o Evangelho. O que é o Evangelho? Próximo ponto. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia. Então, o Evangelho é uma boa notícia. O que é pregar o Evangelho, Lucas? É pregar, é anunciar essa notícia. O que o Bonner faz todas as noites lá no Jornal Nacional? Ele senta atrás daquela bancada e começa a contar notícias para o Brasil. Os outros repórteres das outras emissoras também a mesma coisa. Eles sentam na bancada, leem lá no tapezinho deles lá e começam a anunciar as notícias. Pregar o Evangelho é anunciar uma boa notícia. É anunciar para o mundo, para as pessoas, uma notícia. E uma notícia boa. Amém? Uma notícia boa. Para você entender o que é essa boa notícia. Primeiro,
A boa notícia do Evangelho é sobre um fato que aconteceu. A boa notícia do Evangelho é sobre um fato que aconteceu. O Evangelho é uma boa notícia de um fato que aconteceu e que tem o poder de mudar toda a existência. Essa frase é importante. O Evangelho é uma boa notícia de um fato que aconteceu e que tem o poder de mudar toda a existência. A maioria das notícias que os jornais trazem nos seus programas é sobre fatos que aconteceram ou que estão acontecendo ao vivo, né? Mas a maioria deles é de fato que aconteceu. O Evangelho fala de algo que já aconteceu, de algo que já aconteceu. E esse algo que aconteceu tem o poder de influenciar toda a história da humanidade e toda a nossa existência, toda a nossa vida. Por exemplo, vocês lembram no início da pandemia? Quando começaram a surgir as notícias, surgiu um vírus lá na cidade, que eu esqueci já o nome, na China. Wuhan, né? Não, esqueci. Não vou tentar lembrar o nome não. Começaram a soltar essa notícia. Surgiu um vírus numa cidade lá na China. Lembra no comecinho, quando começaram a se pipocar essas notícias? Qual o poder essa notícia teve? Esse fato que aconteceu e que começou a ser noticiado no mundo inteiro, ele mudou a nossa vida, ele influenciou a nossa vida. Você está aqui hoje de máscara por causa desse acontecimento. Ou seja, um acontecimento lá na China, do outro lado do mundo, foi tão poderoso o que aconteceu que influenciou o mundo inteiro e ainda está influenciando. E só Deus sabe o que ainda vai influenciar daqui na frente. Então, assim como essa notícia mudou a história do mundo, da nossa geração, o Evangelho é sobre um acontecimento. É uma notícia a respeito de algo que aconteceu há uns anos atrás, que tem o poder de influenciar a nossa vida. Só que o coronavírus foi uma notícia, foi um acontecimento que nos afetou para o mal, né? Ceifou, só no Brasil, mais de 500 mil vidas. Ou seja, foi uma má notícia o que trouxeram naquela época e que tem se espalhado a cada ano, a cada dia. Mas o Evangelho é uma boa notícia. É de algo que aconteceu e que não traz tristeza, tragédia. Pelo contrário, muda a nossa existência para o bem. Nos traz vida ao invés de trazer morte. Segunda coisa, então, o Evangelho é sobre um fato que aconteceu e que tem o poder de mudar toda a história da nossa vida. Segundo ponto, é uma notícia a respeito de algo que Deus fez por nós, para nos salvar e restaurar todas as coisas que o pecado, ao entrar no mundo, deformou. Nós vimos isso na série passada sobre os deuses falsos e vimos isso na semana passada. Porque o homem se rebelou contra Deus, porque o homem pecou contra Deus e vive em estado de rebeldia contra Deus, o mundo foi afetado. Eu já preguei sobre isso no início da série. O que aconteceu no jardim, e isso é importante, as próximas semanas nós vamos falar muito disso. Um acontecimento no jardim, qual foi esse acontecimento? Eva e Adão comeram do fruto. Uma atitude, um acontecimento que aconteceu milhares de anos atrás, mudou a história do mundo inteiro. E nós estamos lendo a Bíblia, o Antigo Testamento, a gente está vendo. Irmãos, a partir de Gênesis capítulo 3, o resto do Antigo Testamento inteiro é contar a história das consequências do que aconteceu naquele dia no jardim. Paulo vai falar isso em Romanos, nas próximas semanas eu vou entrar em detalhes nisso. Mas o que aconteceu lá no Jardim do Éden, milhares de anos atrás, mudou a história do mundo. O pecado entrou no mundo, nós nos tornamos deformados, quebrados. A gente viu isso no início da série dos deuses falsos, como que o nosso coração se obscureceu, a morte entrou no mundo, e eu falei sobre isso, como que a gente vê a morte no mundo hoje. As mulheres, as dores de partos foram multiplicadas, né? Os homens, o trabalho se tornou cada vez mais pesado. Ou seja, poderíamos ficar um ano falando só das consequências daquele fato que aconteceu.
Adão e Eva já morreram e as consequências do que eles fizeram ainda persistem até hoje. Então olha para você ver, um fato acontecido mudou a história do mundo para mal, para ruim. A Bíblia diz que até a criação se tornou escrava da corrupção e da maldade por causa do pecado de Adão e Eva. É o que eu disse semana passada, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós nos tornamos merecedores do inferno. Deus não nos criou para morrer, mas por causa do pecado a morte entrou no mundo. Então nós sofremos a consequência de um fato que aconteceu lá. O que nós lemos em Gênesis 3 é uma má notícia, porque retrata o problema, a raiz de todos os nossos problemas, que é o pecado entrar no mundo. Agora, o Evangelho é uma boa notícia. Por isso que semana passada eu disse para vocês que nós não conseguimos entender como que o Evangelho é uma boa notícia se a gente não entender antes o que está de errado com o mundo. Se a gente não entende o nosso estado diante de Deus sem Cristo Jesus, nós não entendemos o Evangelho. A gente não entende como que é uma boa notícia. O exemplo que eu dei, quem não leva a sério o vírus, o coronavírus, não valoriza a vacina. Quem não sofreu na pele, ou não está nem aí para o que esse vírus está fazendo com as pessoas, porque não sofreu, ou não teve parente que sofreu, não valoriza a vacina, que muitos deram a vida, suor, dia e noite para poder produzir. E aí eles acham que vacina é opcional, que tanto faz como fez. O Evangelho é uma boa notícia de algo que aconteceu e muda a existência. E o detalhe, o Evangelho é uma boa notícia sobre o que Deus fez por nós. Esse é um ponto importante. Há uns pontos atrás aqui, eu falei que o Evangelho não é sobre o que eu e você temos que fazer. Lembra disso? O Evangelho não se trata do que eu e você temos que fazer. O Evangelho é uma boa notícia do que Deus fez por mim e por você. Então, se eu falar do que você tem, para de fazer isso, começa a fazer isso, para de fazer isso, começa a fazer isso, eu não estou pregando o Evangelho, porque eu estou falando apenas do que eu e você temos que fazer. Se eu falar, você tem que fazer o bem para o próximo, eu estou falando do que você tem que fazer. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia a respeito do que Deus fez por mim e por você. Então, é totalmente o oposto do que é anunciado nos cultos. O Evangelho não se trata do que eu e você temos que fazer. Se trata do que Deus fez por mim e por você. O que Ele fez para nos salvar daquela condição que nós estamos. Semana passada a gente viu o nosso retrato sem Cristo, sem Deus, como consequência do pecado ter entrado no mundo, como consequência de nós termos nos entregado ao pecado. O Evangelho é a boa notícia do que Deus fez na história para restaurar todas as coisas. Não apenas a minha e a sua vida, como toda a criação. Amém? Terceiro ponto, o Evangelho é uma boa notícia a respeito do que Deus fez através de Jesus Cristo, seu Filho. Deus realizou a obra da salvação através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eu coloquei ali, através de Jesus Cristo. Então, primeiro, é uma boa notícia de algo que aconteceu e que tem o poder de mudar a história. Segundo, é algo que Deus fez e não que nós fizemos ou temos que fazer. Terceiro, é algo que Deus fez através de Jesus Cristo, através da sua vida, morte e ressurreição. E aqui nós vamos voltar para o texto que nós começamos. Você vai entender agora por que eu fiz essa introdução para entrar no texto. Olha o que Paulo diz, volta para o texto, 1 Coríntios 15. Olha Paulo dizendo para a igreja: irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei. Paulo começa assim: irmãos, eu quero lembrar vocês o Evangelho que eu preguei. Então, nas próximas linhas, Paulo vai lembrar o Evangelho. Então vamos ver o que é o Evangelho que Paulo pregava, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, porque ele está escrevendo para cristãos que já haviam crido no Evangelho que Paulo pregou para eles pessoalmente. Verso 2: por meio deste Evangelho vocês são salvos. Por quê? Porque o Evangelho é a boa
Deus, de vivermos a eternidade afastado de Deus, amém? E de restaurar tudo que nós destruímos no mundo, estragamos e ainda estamos estragando por causa do pecado. Então, a boa notícia do Evangelho é o poder de Deus para nos salvar, é o anúncio do que Deus fez para a nossa salvação. E aqui é um ponto importante. É por isso que a nossa salvação não somos nós quem conquistamos. Eu e você não conquistamos a nossa salvação. Eu e você não fazemos nada para ser salvos. Uma vez um jovem rico perguntou para Jesus: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para ser salvo? A resposta é nada. Não tem nada que eu e você possa fazer para sermos salvos. A salvação ela é um ato de Deus por nós. Não sou eu e você com a nossa santidade, com as nossas boas obras, com a nossa moralidade, com a nossa ética. Não é por eu ser uma boa pessoa, por você ser uma boa pessoa. Não é por eu ajudar os pobres ou ajudar as pessoas que eu sou salvo. Não há nada que possamos fazer para sermos salvos. Por quê? Porque a nossa salvação foi Deus quem conquistou por nós. É Deus quem entrou na história do mundo e fez uma coisa para conquistar a nossa salvação. A palavra teológica é monergismo, que significa que a salvação vem de Deus. É por isso que a gente fala que a salvação é pela graça. Por quê? Porque é um favor não merecido. Nós não merecíamos, não fizemos nada por merecer e nunca podemos fazer algo que nos torne dignos de sermos salvos, porque nós somos pecadores e gostamos do pecado. A nossa salvação foi Deus quem realizou. É Deus quem entrou na história do mundo, e é o que essa boa notícia anuncia. Deus entrou na nossa história e Ele operou a salvação por nós. Então Paulo está dizendo: por meio deste Evangelho, dessa boa notícia, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, desde que vocês creiam nisso. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Aí ele vai agora falar o Evangelho. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. O Evangelho que Paulo pregava é o Evangelho que ele ouviu. E nós descobrimos que o próprio Cristo, Jesus Cristo, apareceu para o apóstolo Paulo e anunciou para ele o Evangelho. E aí, 2 pontos, ele vai agora resumir o que é o Evangelho. Olha o que ele diz: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha o que a boa notícia do Evangelho anuncia. Lucas, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia que anuncia que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4: foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos 12. Isso aqui é para provar que Cristo de fato ressuscitou. Porque aqui Paulo vai citar as pessoas que viram Cristo ressurreto. E foram mais de 500 pessoas que viram. Inclusive Paulo diz assim: muitos deles ainda estão vivos. Você pode ir lá conversar com eles, porque eles viram. Então ele resume: Lucas, o que é o Evangelho? O Evangelho, proclamar o Evangelho, é proclamar a boa notícia do que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Por isso que eu gosto de resumir dessa forma: Deus realizou a obra da nossa salvação através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Tanto a encarnação, tanto desde que Jesus Cristo, o Deus Filho, encarnou no ventre de Maria, que nós chamamos de encarnação, Deus se fez carne e habitou entre nós. Nós cantamos isso. Desde a encarnação até a vida perfeita de Jesus, a sua morte pelos nossos pecados, a sua ressurreição, a vida de Jesus e tudo que ele fez em vida é esse fato que aconteceu na história e que muda a nossa existência. O que é a boa notícia do Evangelho, Lucas? É a obra que Cristo realizou por mim e por você, com a sua vida, morte e ressurreição. E nas próximas semanas eu vou dar detalhes, por que é importante a gente saber que Cristo fez por nós, através da sua vida, da sua morte e ressurreição. A vida de Jesus é importante para nós, na verdade, a encarnação é importante, a sua vida perfeita é importante, a sua morte é importante e a sua ressurreição é importante. E para fechar, a sua segunda vinda,
quando ele ainda vai voltar. Então, vamos dizer assim, né, para resumir, essas 5 etapas da vida de Cristo, cada uma delas tem poder de mudar a nossa história. A boa notícia do Evangelho é anunciar como que a vida de Cristo, a obra de Cristo, né, a vida dele nessa terra, a sua morte, a sua ressurreição, sua vida perfeita, como que a vida dele nessa terra, há quase 2000 anos atrás, tem o poder de mudar a nossa história. Por isso que Paulo, quando vai lembrar o Evangelho, ele diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ou seja, foi morto e ressuscitou no terceiro dia. Então, o Evangelho, o que é pregar o Evangelho? Pregar o Evangelho é anunciar para as pessoas o que a vida, morte e ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda mudou a história da humanidade. Mudou a história da humanidade. O que Deus fez através da vida de Jesus? Nada que Jesus fez nessa terra foi em vão. A vinda de Jesus nessa terra, Deus ter enviado o seu Filho, é o maior evento da história da humanidade. E é o fato que aconteceu há quase 2000 anos atrás, que tem o poder de mudar a minha e a sua vida, desde que creiamos nisso. Amém? Então eu disse para você, o Evangelho se trata da vida de Jesus e como que a vida dele muda a nossa história. Amém? Então, se eu não falar da vida de Jesus e de como que a vida dele muda a nossa história, eu não estou anunciando o Evangelho. Crer no Evangelho é crer na obra de Jesus, é crer no que Cristo fez por mim e por você através da sua vida. Outro ponto, o Evangelho segundo as Escrituras. Paulo diz aqui, Cristo morreu segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. Quero te explicar o que significa esse segundo as Escrituras. Por que segundo as Escrituras? Deixa eu tentar te explicar. Tudo que a gente vive hoje de ruim, o pecado que a gente de tão perto vive, as consequências do pecado que trouxe morte e todas as outras desgraças do mundo, é resultado do que aconteceu no jardim. Nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos em 1 Reis. O que nós estamos lendo a partir de Gênesis 4, a Caim matar Abel, lembra disso? A primeira coisa trágica, ruim que acontece depois de Gênesis 3 é o irmão matando o seu irmão. Sem nunca ter visto na televisão um assassinato, o pecado dentro dele brotou e fez ali nascer o primeiro homicida, o primeiro assassino. Tudo que a gente lê de Gênesis 4 até Apocalipse é resultado. É a Bíblia nos contando as consequências daquilo que aconteceu lá. Daquilo que aconteceu. Então a gente vê que Paulo vai dizer em Romanos que a partir daquele dia o pecado entrou no mundo. Assim como começou lá numa cidade da China, o vírus surgiu lá e espalhou no mundo inteiro, trazendo morte para o mundo inteiro, o vírus do pecado entrou no jardim do Éden, com os nossos pais Adão e Eva, e contaminou a humanidade inteira. Todos pecaram, todos somos pecadores, e gerou morte e consequências no mundo. Mas, e como eu disse para você, a Bíblia é o resumo da história, mostrando as consequências do que aconteceu lá. Mas mesmo contando as consequências, na maioria das vezes ruins, agora você vê que se você parar para reparar, a Bíblia meio que, a maior das histórias são histórias ruins, São tragédias que a Bíblia aponta, é rebeldia do povo contra Deus e tudo mais. Por quê? Porque ela está nos mostrando a consequência do pecado ter entrado no mundo. Nem mesmo o povo de Deus é fiel a Ele. Estão entendendo? Isso é o que a Bíblia faz. Por isso que eu vou repetir aqui para que você sempre guarde isso. A primeira coisa que a Bíblia faz, a primeira coisa que a gente tem que despertar quando a gente lê a Bíblia é: tem algo de errado no mundo, o errado, a raiz disso tudo é o pecado e eu estou envolvido nisso. Eu sou pecador. Por isso que eu disse, a primeira coisa que a Bíblia faz é apontar o dedo na nossa cara e dizer: você é pecador, é pior do que você pensa. É o que eu disse semana passada. E aí ela mostra o que eu tentei fazer semana passada,
sermos do jeito que a gente é. Mas em meio a essas histórias ruins, principalmente no Antigo Testamento, Deus sempre foi dando sinais de que as coisas não iam ficar daquele jeito. Não ia ficar. O Evangelho é uma boa notícia de algo que aconteceu e que tem o poder de mudar a nossa história. Essa boa notícia foi anunciada em todo o Antigo Testamento. Por exemplo, surgiu, eu vou usar esse paralelo para tentar te ajudar a entender. Eu disse para vocês que surgiu uma má notícia, surgiu um vírus lá na China, que espalhou no mundo inteiro, e as notícias começaram a rodar, e as notícias, e vocês lembram, agora deu uma amenizada, mas vocês lembram como que os jornais de todos os canais era só notícia ruim? Aumentou aqui, aumentou ali, estava dando até agonia você ver jornal, só piorando, e o vírus está espalhando, morreu mais de 1 milhão de pessoas, recorde de mortes, recorde de contaminados. Nós passamos o primeiro ano só nessa aflição de notícias ruins, até que no final do ano passado começou os sinais de uma boa notícia. Olha, eles estão chegando a uma vacina, já se fala em vacina. Aí começou os lampejos de uma boa notícia. O tal lugar, já estão fazendo os primeiros testes. Lembra disso? E começou, será que agora vai? E a gente ficava naquela, que horas que vai vir, quando que a vacina vai chegar, quando que a vacina vai chegar, e os médicos estão descobrindo, e aquele negócio todo, até que surgiu, e hoje ainda tem mais de uma vacina, são várias vacinas. As pessoas já estão recebendo a vacina e tudo mais. O mesmo Antigo Testamento que nos conta as consequências do pecado na história da humanidade, no meio das histórias trágicas de consequências do pecado, Deus sempre usou seus profetas, as pessoas que Ele escolheu, para dar aqueles sinais de boa notícia, para poder anunciar, olha, as coisas não vão ficar do jeito que está. Vocês estão vendo como que as coisas estão, mas eu não vou deixá-las do jeito que está. Eu vou mudar essa situação. E deixa eu fazer um resumo aqui. Por exemplo, já no início, em Gênesis 3, lembra quando Deus foi repreender Adão e Eva? Deus vira para a serpente e diz assim: serpente, Deus vira para Adão e diz assim: olha o que você fez. Por sua causa a terra é amaldiçoada, a mulher vai multiplicar os multiplicar, você vai ter que suar o seu rosto para poder comer da terra. E Deus foi anunciando as consequências, que a gente vê em detalhes ao longo da história da Bíblia e ao longo da história da humanidade. Mas lá no capítulo 3 de Gênesis, Deus vira para a serpente e diz assim: mas um dia, um descendente da mulher vai esmagar sua cabeça. Em outras palavras, poderia dizer assim: Deus disse para o diabo assim: hoje você venceu. Você fez, você influenciou, enganou Eva e Adão, e eles se rebelaram contra mim. Você venceu. Mas Deus diz assim: mas guarde isso, Satanás. Vai chegar um dia, eu não vou falar qual era, mas vai chegar um dia em que um descendente da mulher vai esmagar sua cabeça. E nós sabemos que esse descendente é Jesus Cristo. Depois, em Gênesis 12, Deus vira para Abraão, chama Abraão e diz assim para Abraão: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, vou te dar filhos como as estrelas do céu, e através do seu descendente, porque Paulo vai dizer em Gálatas 3 que é no singular. Deus diz para Abraão: através do seu descendente eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então Deus, e Paulo vai falar em Gálatas 3 que ali Deus estava anunciando o evangelho para Abraão. Então ali Deus dá uma segunda pista: vai ser um descendente da mulher. Para Abraão Deus diz: vai ser seu descendente, vai ser da sua família. E a gente sabe que milhares de descendências depois, aí a importância de Mateus 1, quando o Mateus começa a dizer que Jesus era filho de José e Maria que era filho desse, até voltar lá. Ele, o que ele está dizendo? Ele está mostrando que Jesus é aquele que cumpre a promessa que Deus fez para Abraão. Depois, em Deuteronômio 18, Deus diz para Moisés assim: diga ao povo que eu ainda vou levantar um profeta como você, e que quando eu levantar um profeta como você, que o meu povo ouça ele. Deuteronômio 18. E o Novo Testamento vai dizer que esse profeta é Jesus Cristo.
Depois aqui, ó, o filho de Davi, nós terminamos 2 Samuel. Lembra da promessa que Deus faz para Davi? Deus diz assim para Davi: Davi, um dos seus filhos, eu vou dar para ele um reinado que vai ser eterno, que vai durar para sempre. E nós sabemos, obviamente, que não foi Salomão, não foi nenhum dos filhos dele, porque os filhos dele morreram. Como que o reino pode ser eterno se os filhos dele morreram? Porque Deus ali também estava falando a respeito de Jesus Cristo. Por isso que no Novo Testamento, se você já leu os Evangelhos, várias pessoas chamam Jesus de filho de Davi. E ele era de fato filho de Davi, descendente de Davi. Depois em Isaías, nós vemos em Isaías 7, Deus fala a respeito do sinal da Virgem. Deus fazendo promessas de restauração para o seu povo. Deus diz assim: vai haver um sinal de quando eu vou restaurar todas as coisas. Que sinal será esse? Deus diz assim: a Virgem dará a luz. De que virgem é essa que nós estamos falando? Maria, que mesmo virgem deu a luz a Cristo. Em Isaías 9, ele fala a respeito do nascimento de um menino que seria chamado Emanuel, que seria Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso, Deus forte. Isaías 52 e 53 fala a respeito do servo sofredor. Fala a respeito do servo sofredor que levaria sobre ele os nossos pecados. E você lembra, em Atos capítulo 8, Filipe evangelizando o eunuco, Filipe começa com essa passagem de Isaías 52 e 53 e prega para ele o evangelho, mostrando para ele que o servo sofredor que levou sobre ele os nossos pecados era Jesus Cristo. No livro de Jeremias, quando a gente chegar lá, a gente vai ver que um dos temas do livro de Jeremias é Deus dizendo para o seu povo. Talvez a época de Jeremias era a pior época da nação de Israel, porque eles foram exilados para a Babilônia. O templo de Salomão foi destruído, e ali, em meio a toda aquela desgraça, Deus faz uma promessa para o povo. Deus diz assim: vocês quebraram a aliança que eu fiz com vocês. Vocês quebraram a aliança que eu fiz com Abraão, mas eu vou fazer uma nova aliança com vocês. E essa nova aliança vai ser uma aliança que eu vou marcar no coração de vocês. E o Novo Testamento vai dizer que é a nova aliança feita no sangue de Jesus. Em Ezequiel, se você ver Ezequiel 36, uma das promessas centrais de Deus é Deus dizendo para o povo: eu vou tirar o coração de pedra e dar para vocês um novo coração, um coração de carne. E com esse novo coração eu vou pôr o meu espírito dentro dele e vocês vão querer me obedecer, porque até então vocês são rebeldes. E nós sabemos, em João capítulo 3, Jesus vai dizer para Nicodemos que esse é um milagre do novo nascimento. E que sem esse milagre ninguém poderia ver o reino de Deus. E a última coisa que eu vou mencionar, quando a gente lê o livro de Daniel, nós vamos ver que um dos temas do livro de Daniel é o reino de Deus. Deus faz promessas e usa uma imagem para falar a respeito de um reino que iria ser maior do que todos os reinos que a terra já viu. Por isso que eu mencionei semana passada, a primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Cristo chegou, o reino de Deus, que foi prometido em Daniel, foi inaugurado. E Jesus é o rei dos reis desse reino. Então, isso é que eu estou resumindo, para mostrar para vocês que quando Paulo diz assim, o Evangelho segundo as Escrituras, é porque todo o Antigo Testamento, em meio a todas aquelas notícias ruins, em meio a todas aquelas histórias trágicas, Deus sempre usou os seus profetas para poder acender a luz dizendo: as coisas não vão ficar assim, eu ainda vou mudar toda essa história. 1 Pedro capítulo 1, verso 10, 11 e 12 diz assim, verso 10 e 11: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram a Cristo. Pedro está dizendo, os profetas do Antigo Testamento falaram a respeito dessa salvação que hoje vocês estão experimentando. E eles falaram dessa forma que eu resumi para você. Em Gálatas 4, verso 4, Paulo diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo,
Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de nos redimir. Quando chegou a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos. Há 2020 anos atrás, mais de 2020 anos atrás, quando Cristo veio, a Bíblia chama de plenitude dos tempos. O que Deus anunciava no Antigo Testamento, eu ainda vou fazer, e ele ia dando. Um sinal é que a Virgem vai dar à luz um filho. Eu vou restabelecer, eu vou fazer uma nova aliança. Isaías 53, vai haver um servo sofredor que vai levar sobre si os pecados. Deus foi dando dicas, Deus foi soltando aqueles trailers. Você já viu série que o pessoal começa a soltar uns trailerzinhos da segunda temporada? Já assistiu na Netflix? Deus foi dando soltando os trailers, Deus foi anunciando ali, pouca coisa, mas ia anunciando ao longo de todo o Antigo Testamento, até que quando Deus, o que a Bíblia chama de plenitude do tempo, o tempo em que o próprio Deus se estabeleceu como o melhor tempo para as coisas acontecerem. Paulo diz, quando chegou a plenitude do tempo, o tempo perfeito, Deus enviou o seu Filho. Ele enviou um anjo a Maria dizendo, você dará a luz a um filho. Colossenses 1, 19 e 20, Paulo diz assim, pois foi do agrado de Deus que nele, Cristo Jesus, habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Vou falar disso nas próximas semanas, mas o ponto aqui foi do agrado de Deus na plenitude dos tempos que por meio de Jesus Cristo ele reconciliasse consigo todas as coisas. Porque, como eu disse para você, não só nós ficamos estragados por causa do pecado, como também a criação. As coisas da criação estão más. Por que existem tsunamis, tempestades, sabe, as catástrofes naturais da natureza? É consequência também do pecado. Então a Bíblia diz que em Cristo Jesus, Deus reconciliou consigo todas as coisas. Tudo aconteceu na plenitude dos tempos. O que Paulo diz aqui, o que é o Evangelho? O que é anunciar o Evangelho? Qual é a boa notícia do Evangelho? A boa notícia do Evangelho é, no tempo certo, e que para nós, há mais de 2000 anos atrás, Deus enviou o seu Filho à Terra. Aquilo que ele anunciou para os profetas do Antigo Testamento, e que Hebreus 11 diz que foi suficiente para eles crerem em Deus, hoje nós olhamos para trás, o que os profetas olhavam para frente e anunciavam pelo Espírito Santo que ia acontecer, nós hoje olhamos para trás e falamos a respeito do que já aconteceu. E Paulo, na época dele, que conviveu próximo de Jesus, ele falava, Cristo viveu, morreu e ressuscitou. Por isso que aqui, ele fala no Evangelho, ele lembra da morte, do sepultamento e da vida de Jesus. Amém? Portanto, é o que eu disse para vocês. Hoje é basicamente uma introdução para me mostrar para você do que se trata o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia a respeito do que Deus em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, seu Filho, através da sua morte, e quando nós falamos através de Jesus, nós estamos falando através da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, e ainda fará através do retorno de Cristo. O que Deus fez por mim e por você, pela humanidade inteira, por toda a criação, através do seu Filho Jesus Cristo. E anunciar para as pessoas o que aconteceu há quase 2000 anos atrás, e como isso tem o poder de mudar a minha e a sua vida, é isso que é pregar o Evangelho. E o que nós vamos fazer nas próximas semanas é entrar nos mínimos detalhes, é entender como que a encarnação de Jesus muda a nossa história, como que a morte de Jesus muda a nossa história, como que a ressurreição dele é importante para mim e para a sua vida, e como tudo o que aconteceu durante 33 anos, porque Cristo viveu 33 anos nessa terra, como que 33 anos da vida de Cristo foi a coisa mais importante que já aconteceu na história da humanidade. Pega a história da humanidade, o ápice da história, o momento mais importante da história foi há quase 2000 anos atrás, quando Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Resumindo, o que é o Evangelho?
O Evangelho é então, antes de qualquer coisa, um relato sobre a obra de Cristo a nosso favor. O Evangelho é a boa notícia, porque se trata de uma salvação realizada por Deus em Cristo a nosso favor. Então, qual é a boa notícia do Evangelho, Lucas? É a boa notícia que fala, que relata, que explica, que anuncia como que Deus, através da vida de Jesus, da sua morte e ressurreição, estava reconciliando consigo, estava restaurando tudo aquilo que o pecado destruiu lá no Jardim do Éden. Por isso que nós vamos ver nas próximas semanas, em Romanos capítulo 5, Paulo vai fazer essa comparação do que aconteceu no jardim e do que aconteceu com Cristo Jesus. Do que aconteceu como consequência de Adão e Eva e do que aconteceu com Cristo Jesus. Paulo chama Adão de o primeiro Adão e Cristo de o segundo Adão. Paulo vai dizer, a morte entrou no mundo por causa do primeiro Adão, mas a vida entrou no mundo por causa do segundo Adão. Nós vamos ver isso nas próximas semanas. E para finalizar, no fim das contas, há somente duas perguntas a serem feitas quando lemos a Bíblia. Ela diz respeito a mim ou Jesus. Isso aqui é importante, que eu quero que a gente guarde aqui na nossa igreja. Quando nós lemos a Bíblia, o que Deus revela na Bíblia, a história da Bíblia, é sobre mim, é sobre você, é sobre nós ou é sobre Jesus? Esse livro não é sobre mim e sobre você, embora o que aqui conta tem influência na nossa vida, muda a história da nossa vida. Mas esse livro é sobre Jesus, é sobre o que Ele realizou por mim e por você. Por isso que eu ainda quero comprar aquela Bíblia do Jesus Cop, né? Este livro é sobre Jesus. E nós precisamos lembrar disso. Esse livro não é o propósito número 1 dele, não é falar do que eu e você temos ou não que fazer ou deixar de fazer. Esse livro não é um livro de regras, embora possa parecer, embora tenha mandamentos. A coisa mais importante e central desse livro é que ele conta uma história, que é a verdadeira história do mundo. Ele conta a raiz de todos os problemas da humanidade que eu e você sofremos. Mas ele também conta a boa notícia do Evangelho, de como o próprio Deus entrou na história da humanidade através do seu Filho Jesus, e através da vida, morte e ressurreição dele, mudou toda a história, mudou a minha e a sua vida, pode mudar a minha e a sua vida, desde que creiamos nessa boa notícia. Então nós lemos esse livro para conhecer Jesus, para ver primeiro o que está de errado, e ver como que nós somos o problema do mundo, mas como que o nosso Deus maravilhoso, através da sua graça, o favor não merecido, entrou na história e fez o que era necessário fazer para nos salvar e transformar a nossa existência. Eu vou ler Lucas 24, 25 a 27, que o próprio Jesus diz isso. Jesus encontra com 2 discípulos no caminho de Emaús, que estavam desanimados porque já era o 3º dia que Jesus tinha morrido, e eles estavam cabisbaixos, tristes. Jesus aparece para eles, de alguma forma não deixa que eles o reconheçam, e Jesus começa a conversar com eles. E Jesus disse assim, ele lhes disse, como vocês custam a entender os profetas para entrar na sua glória? 27, e começando por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, estavam desanimados da vida, cabisbaixo, achando que Jesus tinha morrido mesmo e que já não havia esperança. Jesus disse assim para eles, por que vocês não creem no que os profetas falaram? O problema de vocês é que vocês não entenderam o que a Bíblia conta. A Bíblia já anunciava que o Cristo deveria sofrer tudo que ele sofreu. Vocês estão tristes porque vocês o viram sofrer naquela cruz, ser sepultado. Mas a Bíblia, os profetas já haviam anunciado que ele devia sofrer isso. E a Bíblia diz que Jesus começando por Moisés, os 5 primeiros livros, começou a mostrar para eles tudo o que falava a respeito dele em toda a Escritura. E o objetivo nosso, o objetivo da igreja, por isso a declaração de visão nossa é uma igreja centrada no Evangelho. O nosso propósito, o nosso objetivo, todos os domingos aqui, independente de quem aqui esteja, é fazer o que Jesus fez aqui no
24. É começando por Moisés, anunciar o que toda a Escritura fala a respeito de Cristo Jesus. Fala a respeito do Evangelho, que é a boa notícia daquilo que Ele fez por mim e por você. Para que possamos crer nisso e sermos salvos por essa boa e maravilhosa notícia. E, repetindo a frase para finalizar, o Evangelho é uma boa notícia de um fato que aconteceu e que tem o poder de mudar toda a nossa existência. O Evangelho é a boa notícia do que Deus fez em Cristo Jesus há quase 2000 anos atrás. E como que esse fato tem o poder de mudar a minha e a sua vida. E é isso que nós vamos ver nas próximas semanas. Amém? Fique de pé. Põe sua mão no seu coração. Vou colocar a canção que nós colocamos na ceia. E nós vamos cear. Pode. Nós vamos cear agora.